Bom, nós teremos agora uma apresentação de trabalho intitulada como Efeitos da suplementação materna com ácido fólico sobre parâmetros murinométricos e hemodinâmicos da prole de ratas, que será apresentado por Suelen Cristina Barbosa de Amorim. Suelen, você tem 15 minutos para fazer sua apresentação e em seguida faremos as perguntas. Certo. Boa tarde. Tá aparecendo, só me confirma aí. Tá sim. Tá aparecendo para vocês. Tudo certo. Certo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Suelen, eu sou nutricionista e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço parte do grupo de pesquisa Controle Cardiorrespiratório e Plasticidade Fenotípica, que é coordenado pelo professor Dr. João Henrique da Costa Silva, que é o orientador desse trabalho, que tem como título Efeitos da suplementação materna com ácido fólico sob parâmetros murinométricos e hemodinâmicos da prole de rata zoísta. O ácido fólico, também chamado de vitamina B9 ou folato, é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B. Ela está extremamente relacionada com a questão de proliferação celular. Então, ele vai estar envolvido com síntese de DNA, divisão celular, crescimento tecidual, e ela vai ser responsável por essa intensa proliferação celular, especialmente no período da gestação. Então, o ácido fólico ele vai estar envolvido nas questões de desenvolvimento embriofetal, por conta da sua atuação na formação do tubo neural, no crescimento fetal, e no desenvolvimento de órgãos e tecidos. Então, essa sua atuação para prevenção de possíveis malformações fetais vai estar diretamente relacionada com essas questões. E essa suplementação é amplamente reconhecida mundialmente por sua importância. No entanto, a gente vai ter 3 formas, basicamente, de obtenção desse ácido fólico no nosso organismo. Então, a gente vai ter a suplementação, que para mulheres em idade reprodutiva, a OMS, ela indica de 400 a 800 miligramas por dia para essas mulheres. Além da suplementação, nós temos as fortificações das farinhas. Então, foi obrigatório a fortificação das farinhas de trigo e também de milho, mediante a passados de possíveis carências que levaram a ocasionar deficiências aí, em crianças. Então, foi obrigatório ter a fortificação dessas farinhas com cerca de 4,5 miligramas de ferro, mas também com 150 miligramas de ácido fólico. Além da suplementação e além das fortificações das farinhas, nós temos os alimentos com as fontes naturais, então, tanto de origem animal quanto também vegetal. Dentre os alimentos nós temos espinafre, feijão, lentilhas, fígado bovino e aspargos. A gente consegue perceber que a obtenção do ácido fólico tem diversas formas. No entanto, a gente vê muito falar sobre a deficiência, mas na literatura já é dito que existe evidência sobre o excesso. Então, o excesso de ácido fólico ele pode provocar alterações metabólicas, epigenéticas e também cardiovasculares na prole, onde justamente que a gente entra com a pesquisa para investigar como os diferentes níveis de ingestão materna eles podem influenciar no crescimento e também na fisiologia dos descendentes dessas mães que consomem uma dose elevada de ácido fólico. Então, o nosso estudo é um estudo experimental, onde a gente utilizou ratas albinas da linhagem Wista, ratos norvégicos, com um N de 20. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso Animal, o CUA, e na nossa metodologia de administração de dietas, nós temos a dieta controle, que é uma dieta baseada em animais de laboratório, onde em sua composição ela vai ter o ácido fólico em uma quantidade de 2 miligramas por quilo de ração, a gente vai ter essa quantidade de ácido fólico. Baseado nisso, a gente criou as dietas experimentais, onde uma dieta vai ser isenta totalmente de ácido fólico, que a dieta é 0, e as outras 2 dietas vão ter superdosagens de ácido fólico. Então, a dieta E10, ela vai ter 10 vezes mais a quantidade de ácido fólico que tinha na dieta controle, sendo 20 miligramas por quilo de ácido fólico, assim como a E25 vai ter 25 vezes mais. Então, ela vai ter 50 miligramas por quilo de ácido fólico na ração. Então, sobre os períodos de administração, a gente, as ratas, em 90 a 100 dias, foram colocadas para suas respectivas dietas. Então, aos 20 dias de vida, aos 20 dias de vida, aos 90 dias de vida, as ratas, elas foram direcionadas para a sua dieta 0. Elas ficaram 20 dias a mais do que em relação aos outros grupos, com o intuito de zerar os estoques de ácido fólico do fígado, os estoques hepáticos.
No entanto, as ratas com dieta E10 e E25, elas passaram por um período de 7 dias de administração dessa dieta. Passado o período de administração dessas dietas, elas foram direcionadas para o acasalamento, que durou aproximadamente 10 dias na proporção de um macho para 3 fêmeas. O primeiro dia de prenhez, ele foi identificado a partir da presença dos espermatozoides no esfregaço vaginal, e essas ratas, elas continuaram com suas respectivas dietas, tanto na prenhez quanto também na lactação. Após o desmame da prole, aos 21 dias, os filhotes eles foram direcionados para a dieta controle e formaram 4 grupos de ratos a partir de mães que consumiram dieta padrão E0, E10 e E25, respectivamente, e a prole ela foi reduzida a 8 machos por cada ninhada. Então, a gente avaliou o crescimento e o desenvolvimento, foi avaliado a massa corporal em gramas, o comprimento nasional e também circunferência abdominal no primeiro, sétimo, 14º, 21º, 30º e 90º dia de vida. Foi avaliada também a pressão arterial, de forma indireta. A gente utilizou o método de pletimografia de cauda, onde a gente utiliza o pletimógrafo, que é esse aparelho que faz a gente conseguir a obtenção da pressão arterial. A gente utiliza também uma almofada térmica para fazer, basicamente, a dilatação da artéria caudal. Preciso também de um computador para fazer essa análise e de um tubo contensor para deixar o animal lá imóvel para a gente conseguir fazer a medida. Então, essa medida foi feita aos 30, 60 e 90 dias de vida. Então, em relação à estatística, ela foi feita pelo método do teste ANOVA One Way, seguido pelo pós-teste de Bonferroni, considerando P menor que 0,05, e a gente analisou através do prisma. Partindo para os resultados, em relação ao peso, foi visto alterações, tanto no primeiro quanto no sétimo e 14º dia, mas não tendo alterações no 21º dia. É perceptível que houve significância na redução do grupo E0 em relação ao peso, quando a gente compara com o grupo controle no primeiro e sétimo dia de vida. E o grupo E25, a gente também tem uma redução de peso em relação ao grupo controle, também no primeiro e sétimo dia de vida. Quando a gente parte para a visualização do peso nos 30, 60 e 90, eu não sei se está aparecendo o último gráfico, aqui para mim não está, mas eu coloquei a imagem, eu acredito que não está, não sei. Mas, enfim, o peso ele foi diminuído nesses períodos de 30, 60 e 90 em relação ao grupo E0, quando comparado ao grupo controle. Esse é o principal dado que a gente tem sobre isso. Quando a gente parte para a questão de comprimento nasoanal, a gente percebe uma diferença significativa da prole no primeiro dia e no sétimo dia de vida, quando compara o grupo E0, que se teve menor em relação ao primeiro e sétimo dia de vida, e o grupo E25, que também se mostrou diminuído em relação ao primeiro e sétimo dia de vida. Partindo para a questão de comprimento nasoanal, também após o período de lactação já na vida adulta, aos 30, 60 e 90 dias de vida, a gente percebe que há diminuição do comprimento do grupo E0 em relação ao grupo controle e também do grupo E25 em relação ao grupo controle, mostrando que teve essa diminuição aí no comprimento. Partindo para a circunferência, também vamos ter diminuições significativas em relação ao grupo com maior dose em relação ao grupo controle e o grupo com menor dose em relação ao grupo controle, todos esses diminuídos quando a gente compara com o grupo que recebeu dieta padrão. Partindo para a circunferência abdominal, aos 30, 60 e 90 dias, é perceptível também que houve reduções na circunferência quando comparado ao grupo com menor dose e maior dose em relação a esses dias. Então, observando esses resultados, a gente percebe que teve, no início da vida, um atraso no crescimento, principalmente no primeiro e sétimo dia de vida. Isso pode nos dizer que a suplementação em doses máximas e mínimas podem ter interferido no desenvolvimento fetal desses animais. Assim como no período de lactação, aproximadamente aos 14 dias de vida, a gente percebe uma tentativa compensatória de aumento de crescimento desses animais. Então, seria possivelmente o organismo tentando recuperar esse atraso inicial. Após esse período de lactação, teria o pós-desmame. E foi observado que também houveram diminuições nas medidas de murinométricas e também de comprimento desses animais, mostrando um efeito já programado, um efeito persistente, nos dizendo que tanto a deficiência quanto o excesso eles tiveram impacto a longo prazo nesses animais.
Falando sobre a questão de pressão arterial, a gente percebeu que, em relação aos 30, 60 e 90 dias, tiveram alterações apenas aos 60 dias, em relação ao grupo que consumiu a dose máxima. Então, eles tiveram um aumento na pressão sistólica desses animais quando comparado ao grupo controle. E a gente conclui que a suplementação materna com ácido fólico alterou o crescimento da prole, com redução predominante dos parâmetros murinométricos dos grupos experimentais e alterações hemodinâmicas transitórias aos 60 dias em relação à pressão arterial, sugerindo um efeito dose dependente. Então, tanto a deficiência quanto o excesso de ácido fólico materno, eles prejudicaram o crescimento inicial dessa prole. Podemos nos indicar que houve uma provocação no crescimento compensatório desses animais, para tentar compensar essa deficiência do início, redução persistente de parâmetros murinométricos e o excesso ainda induziu alterações hemodinâmicas em relação à pressão arterial. Parabéns, Suelen. Temos uma dúvida da Ana. De qual seria a interpretação biológica para esse atraso no crescimento da vida? Bom, a gente viu que o ácido fólico ele vai ter diversas funções. Então, ele vai estar atuando na metilação do DNA, vai estar atuando em outros mecanismos de formação de DNA, metilação. Então, essas funções, seja com o excesso ou a deficiência do ácido fólico, elas podem interferir. Então, eu atuando nessas funções, pode ser que haja a dificuldade de alguns mecanismos, como, por exemplo, o ambiente intrauterino ser prejudicado. Então, esse ambiente intrauterino sendo prejudicado, pode haver essas consequências de mecanismos epigenéticos ou metabólicos tendo a sua atuação. Então, é basicamente isso. Temos mais uma, da Natália, que ela perguntou se essa dose utilizada de ácido fólico é compatível com a realidade clínica. Sim, a gente tentou fazer comparações mediante as doses que são recomendadas. Então, como eu falei, existem doses que são recomendadas para as mulheres em idade férteis, que é de 400 a 800 microgramas. Então, a gente tentou se basear em parâmetros que sejam equiparados para que o estudo seja mais fidedigno possível. E temos mais uma da Yasmin. Perguntou quais são os parâmetros murinométricos que foram mais sensíveis às alterações nutricionais maternas. Com certeza o peso. A gente viu que a questão de peso, a questão de comprimento, elas estão ali no meio termo de serem as mais importantes e mais vistas, né? Mais uma. Se há diferença entre o ácido fólico da suplementação e do folato alimentar em relação à sua biodisponibilidade. O ácido fólico normalmente suplementado, ele é algo sintético, assim como a gente tem ele também nas farinhas. Então, ele é sintético. Quando a gente compara com o dos alimentos. Os alimentos é um ácido fólico natural. Normalmente, essa suplementação de algo sintético, ela vai ser muito mais biodisponível. Então, ela estando mais biodisponível, pode ser que ela que ela fica mais ela fica uma maneira mais absorvida no nosso sangue. Então, ela pode ter efeitos maiores ou menores, dependendo da dosagem. Certo. Encerramos por aqui. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, gente.